Sejam bem-vindos à Hora do Medo. No A Hora do Medo de hoje, eu irei contar a história do lado negro de Zelda. Mas antes, muito obrigado a todos que apoiaram o nosso vídeo de sexta-feira 13. Obrigado de verdade a cada um de vocês. E agora, vamos contar a história sobre a maldição de Zelda. Olá, meu nome é Matt, mas pode me chamar de Jazudable, que claro é meu nickname. Eu me mudei recentemente para o meu dormitório do colégio, começando como um aluno de segundo grau, e um amigo me deu seu velho Nintendo 64 para que eu jogasse. Eu estava impressionado em saber que eu poderia finalmente jogar todos os jogos antigos da minha infância, o que não tocava pelo menos há mais de 10 anos, afinal, eu estava muito concentrado com outras coisas da minha vida. O seu Nintendo 64 veio com controle amarelo e uma cópia de má qualidade do Super Smash Bros. E como querer não é poder, não preciso dizer que não demorou muito até eu ficar cansado de ganhando de CPUs. Naquele final de semana eu decidi dar uma volta por alguma vizinhança durante 20 minutos, parando em todas as vendas de garagem, esperando conseguir alguns jogos por um preço bom de países ignorantes. Eu acabei comprando uma cópia de Pokémon Stadium, GoldenEye, GoldenEye caralho, F-Zero e outros dois controles por $2. Satisfeito, eu comecei a ir embora da vizinhança, quando uma última casa me chamou a atenção. Ainda não faço muita ideia por quê, mas algo meio que me arrastou até lá, sabe, quando o seu instinto te chama? Normalmente eu tenho autoconfiança sobre essas coisas, então saí do carro e fui saudado por um homem velho. Sua aparência era, como eu poderia dizer, desagradável. Isso é estranho, pois se você me perguntar por que ele é desagradável, eu realmente não conseguiria apontar nada. Somente tinha alguma coisa nele que me deixava perturbado, inquieto. Não consigo te explicar. Tudo que eu posso te dizer é que se não fosse no meio da tarde e tivesse pessoas por perto, eu nem pensaria em me aproximar deste homem. Ele deu um breve sorriso para mim e perguntou o que eu procurava. Imediatamente eu notei que ele era cego por um dos seus olhos. Seu olho direito tinha uma aparência meio que vidrada. Então fui forçado a olhar no seu olho esquerdo, tentando não ser ofensivo, claro. Afinal, ele tinha sido tão gentil comigo, e perguntei se ele tinha alguns jogos de videogames antigos. Eu estava meio desconfortável, pois não sabia como pedir desculpas sobre toda a situação quando ele me disse que não fazia ideia o que era um videogame. Mas para minha surpresa, ele disse que tinha alguns em uma caixa velha, mofada na garagem. Ele me disse que voltaria rapidinho e se virou para entrar na garagem. Enquanto ele ia para lá, não pude deixar de notar que ele vendia em sua mesa. As coisas que estavam lá eram pinturas peculiares. Várias pinturas que pareciam como bolhas de tinta que um psiquiatra mostrava. Curiosamente, eu os verifiquei. Era óbvio, porque ninguém visitava a venda de garagem desse homem. Os quadros não eram esteticamente desagradáveis. Tinham umas imagens meio distorcidas. Quando eu cheguei no último, por algum motivo ele parecia quase igual a Majora Mask. Aquele, sabe, do Zelda. A mesma máscara, em forma de coração com pequenos espinhos apontando para fora. Inicialmente eu achei que era só porque eu esperava achar esse jogo nessas vendas de garagem. Mas enquanto aos eventos que aconteceriam a seguir, não tenho mais tanta certeza assim. Eu deveria ter perguntado ao homem sobre isso. Eu queria ter perguntado ao homem sobre isso. Depois de tanto olhar naquela mancha de tinta com o formato da Majoras, eu olhei para trás e o homem repentinamente estava lá, parado, sorrindo para mim. Eu admito que até pulei com o susto e nervosamente ri quando ele me deu um cartucho de Nintendo 64. Era um cartucho regularmente cinza, exceto que lá tinha escrito Majora, atrás dele com tinta permanente. Meu estômago até gelou com toda essa coincidência e eu perguntei quanto ele queria pelo cartucho. O velho disse: "Ah, minha velha criança, não pague nada, é apenas um presente. Tinha um garoto que morava aqui, sabe? Mas ele é mais ou menos da tua idade, mas ele não morava mais aqui, ele foi embora." Eu achei meio suspeito quando o homem disse isso, mas realmente não prestei muita atenção. Claro, tudo que eu queria era ligar o meu bom e velho Nintendo 64 e jogar. No início eu não fiquei muito esperançoso, já que aquele cartucho era bem velho e não tinha garantia de que ele funcionava. Mas tudo bem, eu tentei, né? Vamos lá. Então eu finalmente agradeci o homem e ele sorriu pra mim e desejou tudo de bom, dizendo adeus então. Pelo menos foi isso que soou pra mim.
No caminho voltando para casa, eu ficava desconfiado, pensando se ele tinha dito alguma outra coisa. Os meus medos se confirmaram quando eu coloquei o jogo, que para minha surpresa funcionou muito bem. Lá tinha um save nomeado simplesmente por Ben. Adeus Ben. Ele tinha dito adeus Ben. Eu me senti mal pelo homem. Obviamente um avô e obviamente ficando sentido. Porque, claro, ele deve ter lembrado do seu neto Ben, que deveria ser o dono desse cartucho. Só por curiosidade, eu verifiquei o save que tinha lá. Só que de primeira vista, dava pra ver que ele estava bem longe do jogo. Ele tinha quase todas as máscaras e porcentagens de chefes derrotados. Eu também notei que ele usou uma estátua de coruja para salvar o seu jogo. Estava no dia 3 e no Stone Tower Temple, com pouco mais de uma hora antes da lua cair. Eu pensei que era realmente uma pena ele ter chegado tão perto de zerar o jogo, mas que quase nunca ele vai poder terminar, claro. Criei um novo save com o nome Link, como sempre, e comecei o jogo, pronto para reviver a minha boa e velha infância. Eu estava já há horas jogando, e comecei a notar alguns erros que estavam tendo no cartucho. Algumas vezes os NPCs me chamavam de Link, e outras vezes me chamavam de Ben. Achei que era só um bug. Algum problema do cartucho que fazia nossos saves se misturassem ou algo assim, claro. Isso meio que me assustou depois de um tempo, até que bem um pouco depois eu passei da Wonderfall Temple e fui até os meus save files e deletei bem. Inicialmente pretendia preservar o save, mas em respeito ao dono original, eu achei que era melhor apagar, esperando que isso resolvesse, claro, o problema que eu estava tendo. Resolveu e não resolveu, pois depois disso os NPCs não me chamavam de nada, tinha somente um espaço vazio onde meu nome deveria estar. Frustrado e com muita lição de casa, eu deixei o jogo um pouco quieto, afinal eu estava na faculdade e precisava tirar notas boas. Eu comecei a jogar novamente na noite passada, pegando os Links of Truth e tentando completar o Shadow Temple. Agora, alguns jogadores mais hardcores do Majora Mask sabem do glitch do dia 4. Para aqueles que não sabem, podem procurá-lo no Google. Mas a ideia é o seguinte, bem na hora que o relógio bater meia-noite, no último dia, fale com o astrônomo e olhe pelo telescópio. Se fizer isso corretamente, o relógio some e você tem mais o dia inteiro para terminar tudo que estava fazendo. Decidida a fazer o glitch para tentar zerar o Snowhead Temple, eu consegui fazê-lo corretamente na minha primeira tentativa, e o relógio, claro, sumiu. Porém, quando eu apertei B para sair do telescópio, ao invés de ser saudado pelo astrônomo, eu me encontrei na sala do chefe da Majora no final do jogo, a pequena arena encaixotada, encarando o Skull Kid flutuando logo acima de mim. Não tinha som, somente ele flutuando em cima de mim e a música de fundo. O que era normal da fase, mas ainda assim assustadora. Imediatamente as minhas mãos começaram a suar. Isso definitivamente não era normal. Skull Kid nunca aparecera ali. Eu tentei andar pela área, mas não importava onde eu ia. Skull Kid sempre ficava me olhando, me encarando, sem dizer absolutamente nada. Nada acontecia além disso, e isso continuava por mais ou menos um minuto. Achei que o jogo tinha bugado, mas já estava começando a duvidar muito disso. Já estava perto de apertar o botão reset do videogame, quando o texto apareceu na minha tela. Você não tem certeza por quê, mas aparentemente tem uma reserva. Eu instantaneamente reconheci aquele texto. Você recebe essa mensagem quando ganha um key do anjo no Stock.in. Mas por que ela apareceu aqui? Eu me recusei na mesma hora de acreditar que o jogo estava querendo se comunicar comigo. Lógico, eu não estava louco. Comecei a navegar pela área novamente, procurando para ver se foi algum tipo de botão ou alguma coisa que me permitira interagir com alguma coisa dali. Até que eu percebi que eu estava sendo idiota. Só de pensar que alguém poderia reprogramar um jogo desse já feito era um absurdo. Até que 15 segundos depois, uma outra mensagem apareceu na tela, e novamente como a primeira mensagem. Ela já existia no jogo. Vá até o templo dos chefes, sim ou não? Eu parei por um segundo, pensando que deveria escolher como o jogo reagiria, quando percebi que eu não poderia escolher não, ou seja, o sim era a minha única opção. Eu apertei sim, e surgiu uma frase e uma tela branca. O amanhecer de um novo dia. O lugar para onde eu fui transportado me encheu com a sensação mais intensa de temor e medo que eu já senti na minha vida. O único jeito de descrever o que eu senti ali é tendo um sentimento inexplicável de depressão em uma escala muito profunda, como se eu quisesse me matar. E não sou uma pessoa depressiva, muito pelo contrário, eu sou um rapaz muito feliz, gosto de viver. Mas eu posso sentir que a presença que estava ali era muito retorcida e poderosa, que me parecia me encher com essa depressão. Eu apareci em algum tipo de versão Twilight Zone da Clock Tower. Andei para fora, claro, o que você normalmente faria, somente para descobrir o que tinha acontecido com os habitantes. Normalmente você ainda pode achar alguns guardas lá por perto, mas nada tinha lá. O que substituiu ele foi a sensação de que algo estava lá, na mesma área que eu, e que estava me observando. Eu tinha somente 4 corações e um Hero Ball.
Mas nesse ponto eu nem considerava mais o meu avatar. Eu sentia mesmo que ele estava em algum tipo de perigo. Talvez a coisa mais aterrorizante era a música. Era Song of Healing, extraída diretamente do jogo, mas tocada ao contrário. A música ficava cada vez mais alta, te preparando cada vez mais, fazendo você achar que algo iria pular na sua frente a qualquer momento. Porém nada aconteceu e o loop constante começou a mexer com o meu estado mental. Em alguns momentos eu ouvia a risada do Happy Mask Salem no fundo, quieto bastante para que eu ficasse imaginando se realmente estava ouvindo coisas. Mas estava faltando algumas texturas. Eu estava literalmente andando no ar. Todas as áreas elas pareciam quebradas, sem esperança. Enquanto a Song of Healing ao contrário se repetia por provavelmente a 50ª vez. E eu comecei a andar na cidade fantasma. Eu não sei se foi a combinação das texturas tristes e estranhas, da atmosfera do lugar ou da melodia tenebrosa, que um dia foi uma música tão pacífica e calma, que me deram medo. Eu tinha vontade de chorar, e raramente eu choro, eu sou um homem forte, mas alguma estranha e poderosa sensação de depressão me deixava daquele jeito. Eu tentei sair da Clock Tower, porém, toda vez que eu tentava sair, a tela ficava toda preta e eu simplesmente reaparecia em outra área. Eu tentei colocar a minha ocarina e só queria fugir. E definitivamente eu não queria mais ficar naquele lugar. Mas toda vez que eu tocava a Song of Time ou a Song of Soaring, um texto dizia: suas notas ecoam longe, meu caro. Porém nada acontece. Nesse ponto era óbvio que o jogo não queria que eu saísse. Mas gente, era somente um jogo. Eu não queria entrar nos prédios, porque afinal eu poderia ser vulnerável. Mas veio a ideia de que se eu me afogasse na Lauderdale Pool, eu poderia reaparecer em alguma outra hora e deixar esse lugar. Enquanto eu corria em direção ao lago, aconteceu. O Link securou sua cabeça, e a tela deu um flash por um momento. Do Happy Mask Salem sorrindo para mim. Não para o Link, para mim. Junto com o grito do Skull Kid no fundo e... Quando a tela voltou ao normal, eu estava encarando a estátua de Link. Aquela que aparece quando você toca a música Elegy of Emptiness. Eu gritei, enquanto aquela coisa me encarava com toda aquela expressão vazia e aterrorizante. Eu virei e me corri de volta para Salt Cloud Town. E para o meu horror, a porra da estátua ficava me seguindo, como uma sombra horripilante que era criada à vida. Às vezes, em certos intervalos, uma animação da estátua aparecendo atrás de mim, me perseguindo como se quisesse a minha alma. E diversas vezes eu tentava fugir e essa estátua aparecia. Eu já não estava aguentando mais. E tudo aquilo voltou a aparecer. De repente eu me encontrava no topo da Clock Tower com o Skull Kid flutuando acima de mim novamente. Totalmente silencioso dessa vez. Eu olhei a lua novamente, apenas alguns metros acima de mim. Porém o Skull Kid ficava me encarando com uma expressão aterrorizante. E com aquela porra de máscara. Uma tentativa meio desesperada, eu equipei meu arco e flecha e atirei uma vez no Skull Kid. Eu acertei. Aquela animação dele levando dano ocorreu. Atirei mais 2 vezes e logo depois da terceira flecha, uma caixa de texto apareceu, dizendo: isso não vai te fazer nada de bom. E de repente eu fui levado no ar, levitando pelas minhas costas, e aí o Link gritou, enquanto ele queimava completamente em chamas, instantaneamente o matando. Eu tomei um puta susto quando isso aconteceu. Eu nunca tinha visto esse ataque ser usado por ninguém no jogo. E o Skull Kid não tinha esses poderes. Enquanto a minha cena de morte acontecia, com meu corpo sem vida ainda queimando, o Skull Kid riu no fundo da tela preta e me mudou para um local totalmente preto. Apenas para me fazer reaparecer no mesmo lugar. Eu decidi atacá-lo de outro jeito, mas a mesma coisa aconteceu. O corpo do Link foi levantado e queimou novamente. Depois dessa cena de morte, alguns sons da Song of Healing revertida poderiam ser ouvidos. E a minha terceira e última tentativa, eu notei que não tinha música tocando dessa vez. Somente um silêncio suspeito. Então eu finalmente lembrei que o meu encontro original com o Skull Kid, você deveria usar o Ocarina para poder viajar de volta no tempo e convocar os gigantes. Eu usei o Ocarina e tentei tocar a Song of Time. Porém, antes que eu pudesse acertar a última nota, o corpo de Link novamente foi queimado. Quando meu corpo estava sendo queimado, o videogame começou a fazer um barulho, como se o cartucho quisesse processar várias informações de uma vez só, ou algo assim. Quando a tela voltou a aparecer, era a mesma cena das 3 primeiras vezes, exceto que dessa vez, Link estava morto no chão, em uma posição que eu nunca tinha visto antes no jogo. Sua cabeça estava virada em direção à câmera, com o Skull Kid flutuando logo acima dele. O jogo ficou travado por 30 segundos. O jogo simplesmente mudou para uma tela preta com a mensagem: você se encontrou um destino terrível, não foi, meu caro? Antes de mandar de volta para a tela do título. A volta de tela do título e começar tudo de novo, eu notei que meu save file não estava ali. Ao invés de Link, ele foi trocado por um outro save chamado Sua Vez, que só tinha somente 3 corações e nenhuma máscara, e não tinha nenhum item.
Eu selecionei minha vez. Imediatamente quando fiz, eu botei para a cena do topo da Clock Tower, com o Link morto e Skull Kid flutuando em cima de mim, com a sua risada se repetindo. Eu rapidamente apertei o botão reset do jogo, e quando o jogo carregou mais uma vez, tinha mais um cenário adicionado. Embaixo sua vez estava escrito o save file do Ben, aquele que eu tinha apagado. Eu corri e desliguei o videogame. Claro, eu não sou muito supersticioso, mas isso era muito fodido, até para mim. Eu não joguei esse jogo mais, caramba. Não consegui nem dormir direito noite passada. Eu ficava ouvindo a Song of Healing revertida na minha cabeça e eu me lembrando da sensação de desespero enquanto explorava a Clock Tower. Eu dirigi hoje de volta até a casa daquele velho para fazer algumas perguntas a ele, junto com um amigo meu. Claro, nem fudendo eu ia lá sozinho. Apenas para achar uma placa de vende-se em frente ao jardim. E enquanto eu apertei a campainha, ninguém estava em casa. E agora estou eu aqui novamente, escrevendo o resto dos meus pensamentos e do que aconteceu. Me desculpe se tiver alguns erros gramaticais, é que eu não estou dormindo direito esses dias, estou aterrorizado por este jogo. Ainda mais agora que estou escrevendo isso e passando por todo o horror uma segunda vez. Porém, ainda acho que há mais coisas por trás disso tudo. Eu sinto que tem algo me chamando para investigar ainda mais, e eu acho que Ben está por trás disso tudo. Mas ainda não sei o porquê, e se eu apenas pudesse conversar com mais aquele misterioso velho, talvez eu pudesse achar algumas respostas. Preciso de mais um dia para recuperar antes de voltar ao jogo novamente. Ele já tirou uma boa parte de minha sanidade. Eu sinto isso, mas a próxima vez que eu jogá-lo, estarei gravando tudo que se passa. A ideia de gravar aquilo só me veio perto do final. Então agora você verá os últimos minutos do que eu vi, incluindo a Skull Kid e a estátua. Aqui está o vídeo, meus caros leitores.
O que acharam da Hora do Medo de hoje? Eu espero que tenham gostado. Esta é somente a primeira parte da série de 2 vídeos sobre a lenda de Zelda, a Maldição. O final dessa grande história sai semana que vem no canal Ambuplay, claro, na Hora do Medo. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Se gostarem do vídeo, deem joinha, adicione aos favoritos e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de me seguir no Twitter e, claro, de curtir nossa fanpage no Facebook. Espero que vocês, minhas crianças, tenham uma ótima noite de sono. E, claro, esperem semana que vem para o final épico da nossa melhor lenda até hoje. Boa noite.